da orientação para a leitura de hoje, a mensagem, todas elas são muito legais, mas essa é bem propícia para a noite, eu acho. E é da obra O Nosso, do Espírito Emmanuel. Foi impresso na mesma época. Bom, mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, Coríntios 14, 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na reviviscência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se tivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimentem cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa fé no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra, do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Eu fiquei tão feliz com essa mensagem. Uma nova casa, um novo ponto de luz, mais uma área na Flórida em muita necessidade. E cada um de nós aqui tem tantos talentos. Até quando que a gente vai ficar dando desculpa? Ano que vem, na próxima encarnação? Será que a gente tem tempo? O tempo é agora, a encarnação é essa, o trabalho está aí, ó, batendo na porta de todo mundo. A gente assumiu um compromisso ao vir aqui e o Pai tão amoroso deu essa máquina tão maravilhosa que é o corpo. Precisa de coisas tão básicas: comer, beber, repousar. A gente vive num país que a grande maioria é cronicamente desidratado, não sabe nem tomar proveito desse fluido maravilhoso que é a água. Muitos têm problema no alimentar, uns comem demais, às vezes o que não deve, outros comendo de menos, os mais relaxadinhos dormindo demais, os mais ansiosos dormindo de menos. Mas e o espírito? A gente é espírito com o corpo. E a gente aqui é tão bombardeado de WhatsApp, de Skype, de mensagem, de telefone, de tantas coisas que tiram o foco da gente. E nós somos espírito. O que a gente está fazendo para edificar, para sermos maiores e melhores quando chegamos aqui? O que a gente está fazendo para cumprir o pacto, talvez seria a palavra que a gente fez. A oportunidade é essa. A casa tem espaço para todo mundo. O Espiritismo está chamando todo mundo. Nós temos as revelações. Alguns conhecem o Espiritismo há mais tempo que outros. Mas a consciência, a fé,
vamos acordar, vamos alimentar, vamos beber, vamos repousar. E luz, e trabalho engrandece, alimenta. E eu achei a mensagem fascinante. Apropriada, né? Muito apropriada. Muito obrigada. O senhor faz a prece? Eu faço a prece. Então, a prece inicial. Vamos relaxando. Pai amado, nossa espiritualidade amiga, que preparou esse ambiente desde cedo. Boa noite. Bem-vindos a todos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Gostaríamos de agradecer mais essa noite, mais essa casa, por mais essa oportunidade de servir. Ajuda o nosso irmão Caetano na palestra de hoje, dando-lhe a maneira mais sublime, mais fácil, que as palavras entrem nos nossos ouvidos, toquem no nosso coração e acendam a nossa consciência. Que assim seja. Caetano, eu falo aqui, ó. Pode tirar? Quer que tire? Pode tirar? Ah, você não vai usar o microfone. Delane está aqui. Você está marcado o que você falou aqui, por acaso? Primeira lição. Não, não é esse livro, não. É mesmo. Ah, é mesmo? Por isso que foi interessante. O senhor puxou, eu falei, vamos usar. Ok, obrigado. De nada. Meus amigos, boa noite. Que abençoe Jesus a nossa pequenez do serviço. Curioso que justamente eu vou começar falando de Paulo de Tarso, que é uma figura ímpar, né? Às vezes a gente que trabalha como orador, a gente até brinca, né? Quer dizer, Paulo, quando falava, era apedrejado e via nisso uma grandiosidade, uma honra enorme. E a gente, como orador, imerecidamente, em muitos casos, somos aplaudidos, né? Mas essa figura de Paulo que me causa uma profunda impressão. Tem umas tiradas até da vida dele, que com certeza muitos já leram no livro Paulo e Estevão. Uma me causa uma surpresa muito grande, devido ao tirocínio, devido a como ele aproveitava as oportunidades. Conta uma história, que acredito que seja verídica, porque foi Humberto de Campos Espírito que narra, que Paulo e Ananias viajavam pregando o evangelho em todos os lugares que eles iam, visitando as igrejas, iam pregando. E com poucos recursos, entre uma igreja e outra, pernoitavam no mato, né? Estamos falando de uma época, 2000 anos atrás, poucos recursos, poucas pousadas. Dormiam no mato, debaixo de uma copa de uma árvore, dormiam na beira de um caminho, alguma coisa assim. E vindo numa dessas empreitadas, dessas pregações, Paulo confabulava com um companheiro de jornada, dizendo: olha que maravilha que nós tivemos essa oportunidade de falar sobre o reino, as grandezas do reino, os tesouros do reino, e falar empolgados, e arranjaram ali a sua fogueira, o cantinho para dormir, adormeceram. Não passou muito tempo, foram acordados com umas bastonadas, com umas pauladas, umas pancadas. Alguns meliantes que o cercavam, depois de muitos tapas e pontapés: nós escutamos tudo. Nós sabemos que vocês são emissários de um rei e são conhecedores de um tesouro. Vocês vão nos dar agora o mapa. E Ananias, na sua indigência espiritual, diz: não, nós não temos nada.
E tomaram mais uns tapas, uns pontapés, uns machucados. E Paulo falou, não, eu vou entregar para vocês. O pergaminho do tesouro está aqui, eu vou entregar, não nos mate, não nos maltrate mais. E fez gesto de pegar na sua bolsa as coisas ao que naquele momento os meliantes já se apossam das coisas, dá mais uns tapas neles e vai embora. E Ananias pergunta, mas Paulo, nós não demos nenhum mapa de tesouro. Ele diz, Ananias, vamos ajoelhar e rezar. Que oportunidade maravilhosa que nós tivemos de dar o Evangelho para esses nossos irmãos perdidos no crime. Então, uma pessoa de uma capacidade, de um amor, de uma visão, de um conhecimento ao seu tempo muito grande. O que a gente muitas vezes desconhece é que nós temos por trás de Paulo, que era realmente uma locomotiva de amor, que era conhecido como o campeão do Evangelho, sustentando Paulo, dando não só coragem, como dando inspiração, roteiro. Paulo era a locomotiva, mas precisava de trilhos. Paulo era o vento e a tempestade, mas precisava de um farol que iluminasse. Por trás disso, ele teve 2 espíritos de altíssima envergadura, comprometidos com o Cristo, muito mais do que Paulo, porque Paulo se fez cristão. Esses espíritos já o eram, que muitas vezes nós não conhecemos, por isso nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento, que é justamente Estevão e Abigail. Foram os grandes mentores de Paulo. Já leram a obra Paulo e Estevão? Quem aqui já leu? Por favor, levanta a mão. Legal, legal. Emmanuel diz, inclusive, uma coisa muito interessante que me deixou, até certo ponto, surpreso. Paulo, muitas vezes, sim, ele foi recebido, ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, mas, na verdade, ele julgava que era orientado pelo Cristo o tempo todo, quando em muitas das vezes, e muitas delas, era Estevão que estava lhe orientando. Estevão, que foi o nosso primeiro mártir dos que não conheceram Jesus, o primeiro mártir, e dos que conheceram também, do início desse cristianismo que nós vamos falar um pouquinho hoje. Esse cristianismo que começou, esse cristianismo que foi a herança de Jesus. Para a gente entender um pouquinho do contexto, sem que eu conte sobre o livro, que é importantíssimo, vou dar umas pinceladinhas, vou voltar algum pouquinho de tempo atrás e vou falar para vocês sobre a era de 34 depois de Cristo. Nós estamos na cidade de Corinto, uma metrópole famosa, até um certo ponto uma metrópole aristocrática, que naquele momento, devido ao clima de insurgência da época, aquela metrópole judaica havia sido invadido pelo poder dominante, os romanos, para tentar controlar e apaziguar ali os ânimos, para tentar conter insurgências. Então os romanos estavam ali na cidade tentando conter insurgências. Nós vamos falar sobre a figura de Joquebed, que era um judeu já com uma certa idade, um senhor, uma fisionomia anciã, barbas brancas, gestos pausados. Era o pai, e viúvo, era o pai de 2 filhos adorados, Abigail e Gesiel. 2 filhos portadores de amor, de disciplina e de respeito, não só às tradições judaicas, à lei de Moisés, e o respeito familiar, irretorquíveis. Para nós entendermos o clima reinante da época, nós vamos acompanhar Joquebed quando sai da sua casa e ele vai ao mercado, justamente quando os romanos estão na cidade. Então ele sai, ele vai atravessar uma praça, uma grande praça, onde os soldados estão ali estacionados. E quando ele se depara com essa soldadesca, ele, judeu,
povo escravizado, povo subjugado, se sente um pouco amedrontado, um pouco atormentado e resolve desviar do caminho. Né? Para que eu vou? Vou desviar do caminho, vou passar do lado. No que ele está passando do lado, o soldado pega ele pelo colarinho. Mas que velho insolente! Como você ousa passar diante dos prepostos de César sem saudar-nos? Insolente, mal educado, raça nojenta. E começa a bater nele, dá lá uns bofetões. Vai logo lá pro mercado, some! E ele já machucado, atordoado, refaz a sua cesta de compras e vai em direção ao mercado, faz as suas compras e volta. Volta e vai passar pela mesma praça, que está cheia de soldados romanos. Agora eu vou cumprimentar. E quando ele encontra o grupo de soldados vindo em sua direção, ele diz: bom dia, soldados romanos. Que insolência! Onde já se viu um judeu escravo, uma raça imunda, se dirigindo a um soldado romano e enche ele de pancada novamente. Aquele chega em sua casa, relata isso aos seus filhos, porém ambos dizem: pai, Deus que nos infundiu coragem para sair do Egito, passar as mais difíceis provações, não nos abandona. Vamos aceitar as coisas com paciência, com cautela, com serenidade. Mas ele, como judeu um tanto quanto ortodoxo, diz: não, eu me sinto espoliado. Eu sinto que, devido à expropriação de Roma, eu perdi quase todas as minhas terras, me sobrou só um pedacinho de terra, só uma pequena porção de terra, só um sítiozinho. Eu me sinto injustiçado. Deus esqueceu de mim, as coisas não estão certas. E os filhos dizem: não, pai, temos que ter fé em Deus, na grandiosidade de Deus, tudo está certo. O pai diz: não, filhos, eu pensei, amanhã eu vou recorrer, já que os romanos estão na cidade, e já que eu fui expoliado de minhas propriedades há tempos atrás, só me restou esse pedacinho, eu vou aos romanos, eu vou reclamar que eu sinto que eu sou injustiçado. Gesiel, seu filho mais velho, aí por volta dos seus 30 anos, trabalhador, robusto, espírito correto, diz: mas pai, não é melhor aceitar os desígnios de Deus, seguir com fé? Se vem o sofrimento, a gente aceita e caminha. Diz: não, meu filho, eu não aceito sofrimento. Eu vou lá e vou questionar e vou exigir uma reparação. E isso ele faz no dia seguinte, vai lá na corte de Roma, vai reclamar: olha, vocês me tomaram tudo que eu tinha. Tomamos sim, e porque você veio reclamar, nós vamos tomar o resto. Agora tem 3 dias para largar tudo e sair. Mas como? Vocês já tomaram tudo. Eu só tenho um pedacinho, uma chácara. Sim, podia ficar quietinho. Não está satisfeito com a dominação romana? Você não está satisfeito com o poder de Roma? Então está reclamando, está descontente. Nós vamos desapropriar a tua área, inclusive a vizinha da minha, isso que diria o questor, e tem 3 dias para esvaziar tudo e ir-se embora. O velho ficou perdido. Nossa, não ouviu o conselho dos filhos. Devia ter ouvido, né? E agora perdi tudo. Idoso. 2 filhos em casa. Não tenho para onde ir, não tenho como sustentá-los. O que eu vou fazer? E aquele sentimento que muitas vezes, quem de nós já não agasalhou um sentimento ruim que começa com uma ideia malsana, uma ideia talvez de vingança, ela vai crescendo e a gente vai agasalhando, uma ideiazinha, um bebezinho que se torna um monstro. Ele disse: eu vou entregar, eu vou, mas vou tocar fogo na propriedade do lado. Queima a minha, mas queima a dele também. Do romano que me tomou tudo, eu vou tocar fogo. E toca fogo. Ateia fogo, toca fogo em tudo. E vai para casa. Vai para casa, quando ele chega em casa, ele ouve os gritos, o fogo queimando, né? O filho mais velho já tinha ido
como bom coração que era, para a propriedade do romano atrevido ajudar os escravos a apagar o incêndio. Fazer o bem não importa a quem. Estava lá ajudando, e o velho, quando começou a ver a proporção daquilo que havia se tomado, seu ato comedido, o filho chega cansado, mãos feridas, machucado, e ele conta os filhos: olha, fui eu que toquei fogo. Pai do céu, por que você fez isso? Não tive paciência, não soube esperar, não soube perdoar. Mas pai, se a gente tivesse somente saído dessa situação, procurar um outro cantinho, uma outra casinha, recomeçar a nossa vida, tudo daria certo. Mas e agora? Não se passou muitos minutos, bate a porta, gritaria, cavalaria, soldados romanos descendo, o centurião que se vê à frente diz: nós temos testemunhas, sabemos que vocês atearam fogo na casa e na propriedade do procônsul, vocês estão presos. Junte as pouquinhas coisas que tem e vão para o calabouço. E foram presos, e é claro, a sentença era as piores possíveis. No dia seguinte, o procônsul, o mesmo que havia negado direito ao velho de reclamar, o mesmo que havia tomado a sua propriedade, vai fazer um ato fictício de interrogatório e julgamento e diz: olha, nós temos sim testemunhos que você, velho, tocou fogo na propriedade. E com isso você vai receber 20 chicotadas. E o filho, vendo que o pai idoso não suportaria tamanho golpe, tamanho sofrimento, diz: procônsul, por favor, não foi meu pai. Foi seu pai, sim. Temos prova disso. Não, não foi meu pai. Fui eu que ateei fogo. Como você? Os meus escravos deram testemunho de que você os ajudou, inclusive, a apagar o fogo. Remorso. Mas fui eu que ateei fogo. Então tá bom. Seu pai toma 20 chicotadas e você vai virar escravo pro resto da sua vida porque acabou de confessar um crime por livre e espontânea vontade. Mandou atear os dois ao tronco e começou o suplício. Só sobrou a filha, Abigail, que naquele momento, jovem, tomado de uma energia profunda, disse para ela: Abigail, declama os salmos de Davi, que dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a jovem, então, diante do suplício de pai e irmão, começa a declamar o salmo de Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prepara verdes campos para mim. E cantando com a voz doce de jovem adolescente sofrida, o procônsul diz: pelo amor de Deus, põe ela para fora que eu não aguento mais. E um serviçal, um centurião romano de grossos modos, pega a jovem, mas no meio do caminho diz: eu também sou pai, filho. Aproveita-te da insanidade do procônsul e fuja. Fuja da cidade, fuja de Corinto, não volte mais. Amanhã ele pode mudar de ideia. O pai morreu dos suplícios. O filho e irmão de Abigail é condenado a trabalhos de escravo nas galeras romanas como um criminoso comum. E para lá os criminosos que iam como servidores de remos, 2, 3 anos era o máximo que vivia. O jovem foi, mas a sua qualidade moral, a sua tenacidade, o seu temperamento, a sua índole era tamanha que já logo nos primeiros dias ele impressiona o seu feitor. Ele era o primeiro a evitar contendas, não regateava o serviço, ele era da lavoura, tinha braços fortes e pensava consigo mesmo: se estou aqui é porque Deus me pôs e todo serviço é serviço de Deus. Então para que eu vou reclamar? Eu vou servir, eu vou remar. Eu não lavrava a terra, eu não cultivava campos, eu vou remar. E o jovem, de uma tenacidade, de um vigor, de uma simplicidade, cativou a tal ponto o seu feitor que, num determinado momento, quando, numa dessas viagens que a galera romana fazia, levando um ilustre cidadão, ao meio termo da viagem, esse ilustre cidadão adoece. Uma praga desconhecida, o seu corpo começou a ser
tomado de chagas que viraram purulentas, febre altíssima. Os seus amigos então se afastaram, né, com medo de contágio. E o comandante do navio pergunta então ao feitor se ele não teria alguém dentre os escravos que fosse de confiança e que pudesse cuidar daquele romano ilustre, que com certeza morreria, doença pela qual o escravo também seria cometido logo depois. E o feitor se lembra do jovem Gesiel, que ainda não era Estevão, e diz: olha, tem o Gesiel, um escravo bom, disciplinado, de bom coração, não é perigoso. E Gesiel então é confiado a ele agora os cuidados pessoais do jovem e nobre romano Sérgio Paulo, e ele cuida daquele jovem com desvelos de irmão, de pai, o jovem com o corpo totalmente coberto por feridas de aspecto asqueroso, e ele o lavava, providenciava alguns medicamentos que aprendeu na propriedade familiar e aplicava com desvelo, com carinho, e ao longo do tempo o seu paciente melhora e recupera a saúde e se afeiçoa ao jovem escravo, que logo depois contrai a doença. Começa a entrar em estado febril. O comandante é resoluto. Diz: vamos jogar ele ao mar. Melhor envenenar os peixes do que envenenar todos nós. Ao que o nobre romano diz: não. Ele salvou minha vida, eu por ele me afeiçoei. Não ia jogá-lo ao mar? Ia. Então, dá-lo como morto e eu num barco, em estágio privado, sem que ninguém saiba. Quando chegarmos próximo ao porto de Jope, eu mesmo o levarei à praia, darei a ele instruções bem explícitas para que fuja. E depois, se alguma coisa de errado acontecer, eu assumo a responsabilidade. E você, capitão, é claro, por ter me ajudado, entrará no meu bom grado e receberá um bom soldo. Ao que o capitão imediatamente aceitou, que era um escravo a mais, escravo a menos. Sérgio Paulo então coloca Gesiel no barco, já febril, já em estado de delírio, leva ele até a praia, dá ele uma quantidade de moedas e diz: meu amigo, não posso fazer mais por você. Te devo a minha vida. Eu peço a você, pegue o dinheiro, tente viver a sua vida. Se você conseguir, mude de nome, para que nada não te aconteça novamente. Mude de nome. E ele promete então que se ele sobrevivesse, ele mudaria de nome, mas ele já estava muito debilitado, febril, o corpo começando com as chagas, um aspecto asqueroso. Ele se encosta ali no matagal e fica pelo dia inteiro, pela noite. Já no dia seguinte, no estado bastante de convalescência avançada, um estranho vem e começa a tatear no seu corpo, procurava dinheiro, valores. E quando ele esboça um gesto estranho, pega uma faca e ele diz para você: não, não, as moedas estão aqui, eu quero lhe dar. O estranho diz: ah, a faca, obrigado, é claro, eu aceito, é uma doação, eu quero lhe dar. Quem sabe você não conhece alguém generoso que possa me ajudar? Ele diz: olha, eu não posso te ajudar, eu sou muito pobre, né? Acabou de tomar o dinheiro dele, sou muito pobre, vivo com a minha família, não tenho nada, não tenho ninguém, mas eu sei de um lugar, um casarão que fica aqui na estrada que liga o porto de Jope à cidade de Jerusalém, uns homens tudo malucos, chamados homens do caminho, os homens da estrada, não sei. E tem um colega nosso que vai para lá. Então ele diz: por favor, se ele puder me levar, tá bom. Então consegue um transporte que o leva em estado febril, o leva em estado delirante para esta congregação chamada a Casa do Caminho. Era um casarão que Pedro ganhou e lá vivia com a sua família. Ele, os filhos, vivia também em caráter permanente, Tiago e João, e em caráter excepcional, os outros discípulos também. E ele lá chega em estado febril, situação deplorável, sem nenhum dinheiro no bolso, e encontra a casa abarrotada de doentes, de órfãos, de velhos, de anciões, de perseguidos. E Tiago, quando olha, já diz: Pedro, não tem lugar.
Nós já temos mais de 50. Pedro fala, Tiago, nós não somos mais pescadores. Jesus nos ensinou a pescar homem. Olha, chegou outro na rede, vai caber. E coloca Gesiel para dentro. E Gesiel, então, passa a ser cuidado na casa do caminho. Ele, depois de um período de convalescença, ele começa a recobrar a sua lucidez. Porém, Pedro, que cuidou dele o tempo todo, se sentiu muito intrigado, porque aquele jovem, nos seus delírios de doença e de loucura, recitava os salmos de Davi e tinha um vocabulário muito correto, muito digno. E assim que o jovem recobra a sua consciência e olha em volta, ele está cercado de órfãos, está cercado de aleijados, de doentes. Instalações muito simples, porém limpíssimas. Todos que ali estavam trabalhando voluntariamente. E é Pedro que vai receber. Ele perguntou, onde eu estou? Ah, você está na casa do caminho, uma casa de Jesus. Quem é Jesus? E Pedro então começa a contar para Gesiel quem era Jesus. Gesiel, que era um israelita, esperava o Messias. E Pedro conta, o Messias já veio, e você não percebeu. Olha, eu vou lhe mostrar os escritos sagrados. Ele começa a beber aquilo como se estivesse bebendo o néctar da vida eterna. E ele diz a Pedro, olha, vocês me receberam aqui com tanto carinho, com tanto desvelo, eu vou te contar a minha história. Meu pai morreu no castigo. Minha irmã, eu não sei onde está. E eu sou perseguido, eu sou um foragido. Se eu ficar aqui, eu posso comprometer vocês. O que Pedro fala, filho, não te preocupe. Jesus trouxe você aqui por algum motivo. De agora em diante, você é meu filho. E para honrarmos a bênção que o romano de bom coração lhe deu, recomendo a você que mude de nome. Que tal usar o nome de Estevão? Nasce então Estevão. E ele começa a se envolver nas atividades da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, num determinado instante, para que a gente tenha a noção, e eu não vou me avolumar mais na história de Estevão, ele vai morrer, ele vai ser o primeiro mártir da história do cristianismo, mas vale a pena a gente conhecer a história dele. Se a gente gosta de Paulo de Tarso, a gente vai ver que Paulo não é nada sem Estevão. Paulo não é nada sem Estevão, sem Abigail. Né? Tanto que Estevão, quando morre também numa apedrejada, ele é recebido por Jesus. Ele percebe que é Jesus que está amparando ele. E quando Paulo vem ali se desforrar dele, ele olha para Paulo e fala, puxa vida, é meu irmão. Ele não conheceu Jesus como eu conheci. Quando ele conhecer, ele vai fazer tanta coisa. Né? Dotado de um amor enorme. Então, vale a pena ler o livro Paulo e Estevão. História minha para por aqui, senão... Nós vamos falar sobre a Casa do Caminho, os homens do caminho, os primeiros cristãos. Esta é a primeira igreja do mundo. É nisso que nós estamos nos focando. A história é maravilhosa. Mas a Casa do Caminho, aquele grupamento de homens, os herdeiros de Jesus, os herdeiros dos ensinamentos do Cristo, que se nós vamos lembrar, Jesus no último momento com os apóstolos, o que ele fez? Fez a Santa Ceia. Oba, pare! Não, era a Santa Ceia. Ao que ele vai colocar ali, vai fundamentar a sua doutrina. Então ele faz dedicadamente gestos de amor, gestos de fraternidade, gestos de total desprendimento. E quando questionado, não, mestre, não vás lavar o meu pé, ele diz, é pelo muito que vos amardes, que sereis conhecidos como os meus verdadeiros discípulos. Isso é ser cristão. Hoje eu estava pesquisando, porque a gente pesquisa, né? Ninguém fala por obra do Espírito Santo, não. Pesquise muito.
estava pesquisando, aí me apareceu um texto, a gente gosta de ver, fazer um pouco de barraco também. Apareceu um texto de um padre, eu não vou citar quem é, mas o padre dizia assim, o espírita é cristão? E aí o padre dizia, não, o espírita não é cristão, porque ser cristão é aceitar Jesus Cristo como Deus, é aceitar, não sei o que, pensa comigo. Coitado do padre, não leu a Bíblia, não leu o Evangelho de Jesus, porque Jesus falou, pelo muito que vos amardes é que sereis conhecidos por meus verdadeiros. Acabou. Você pode ser o quê? Eu sou hindu cristão. Eu sou, o que eu sou? Eu sou protestante, cristão. Eu sou adepto de Maomé, cristão. Você ama, você faz o bem, você é cristão. Ah, eu nem conheço Jesus, não tem problema. E daí? Você está amando, você está fazendo o bem, está amando o seu semelhante, você é cristão. Ponto, acabou. Isto é o que Jesus deixou de ensinamento. Seu último ensinamento está lá, Evangelho. Santa Ceia. Então, Jesus lega um mundo de sofredores para uma assembleia de pessoas que não sabiam como cuidar deles. Então, o que eles faziam? Davam o que tinham, amor. A Casa do Caminho, a primeira igreja cristã, era o local de reunião onde os discípulos com as suas famílias recebiam todos os extropiados que apareciam nas suas portas. Doentes, leprosos, abandonados, perseguidos, crianças órfãs, faziam todo o possível por eles. E, nas horas vagas, não iam para a praia não, eles iam pregar de noite, eles iam esclarecer, porque o socorro ao corpo ampara, mas só o esclarecimento liberta. É o que disse Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, durante o dia, o pão do corpo, o remédio, durante a noite, o pão da alma, o remédio do espírito, a libertação. Então, esta era a Casa do Caminho. Essa simplicidade, não existia hierarquia, não existia ritos, rituais, nada. Era simples, baseado no quê? No amor, baseado na fraternidade. Os discípulos, depois de um certo tempo, devido ao grande volume de trabalho, eles começam a aumentar gradativamente o número dos discípulos que não conheceram Jesus, mas que se tornaram importantes na obra. Então eles começaram escolhendo 7, dentre os 7, Estevão foi um deles, e assim foi crescendo o número de seguidores. Esta é a igreja primordial, esta é a obra do Cristo que ao longo dos anos foi sendo transformada, foi sendo mudada, né? Começou o regime de castas. Olha, tal casta é melhor do que essa, né? Começou o regime da castidade e foi subindo, foi se distanciando do trabalho e da caridade, foi se distanciando dos necessitados, se enclausurando, sim, porque é fácil ser santo longe do pecado, né? Fica em casa rezando, nada de mal acontece com a gente, então beleza. Vai cair em tentação? Que tentação? Não tem nada, tem você com a parede. Agora, vai você ali na coisa ruim, vai pegar o dinheiro correndo na sua mão ali sem que ninguém vê, para ver se você é filho, se você vai botar ali no seu bolso, né? A droga, ou as facilidades, ou a licenciatura na sua frente, vamos ver. Porque é muito fácil ser santo fora do pecado. Então, os religiosos foram se enclausurando e começaram a fazer a nossa famosa doutrina da escravização pelo medo, pelo satanismo, e isso fica para uma outra aula. E acabamos com a infabilidade papal e a Igreja de Cristo acabou, com raras exceções. Mas Jesus... Gente, Jesus é o governador planetário da Terra, ele sabe, é a mesma coisa que quando você chegou na sua casa, a criança de 2 aninhos está vindo lá sem fralda, você fala, vai fazer xixi no chão, não tem por onde, não é correto? É criança, vai fazer, você vai espancar ela, tem xixi no chão? Não, Jesus olha para nós como um pai olha para um filho de 2 aninhos andando sem fralda, estamos tropeçando, estamos caindo, faz parte. E sabe o que nós vamos precisar em cada momento. Então ele nos diz, não vos preocupei, não vão ficar órfãos não, no momento adequado eu voltarei para vocês. E eu vou vos trazer o Paracleto, que vai nos esclarecer tudo aquilo que eu falei, vos tenho falado,
e muitas outras coisas que agora vocês não estão em condições de compreender. Então, o Espiritismo, na verdade, é o Paracleto prometido por Jesus, é a volta de Jesus. Na verdade, vocês me desculpem usar o telefone, porque com a mão ruim eu não consegui escrever, tá? Não é a Siri que vai falar, pelo amor de Deus, ela falar alguma coisa aqui errado. Vejam vocês o seguinte, a doutrina dos Espíritos foi organizada por Allan Kardec, mas existia uma direção do Espírito da Verdade. Quem era o Espírito da Verdade? Jesus. Jesus era o Espírito da Verdade. Então, num certo momento, no livro O Consolador, Emmanuel responde uma pergunta. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Sim. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que veio vos dar a luz do entendimento. O Consolador de Emmanuel. Então, o Espiritismo é o cristianismo. Jesus vem através do Livro dos Espíritos nos trazer o cristianismo e falar muito mais coisas que nós agora estamos em condições de aprender. Então, quando o Espírito da Verdade transmite informações para Kardec, uma delas, basilar para a doutrina espírita, ele diz o seguinte: espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. Gente, a obra do Cristo é a obra do amor. Nós, como casa espírita, somos uma casa de amor. Onde está esse amor? O amor está em nós. Em nós. Começa com a gente aqui. Se eu não tenho condições de compreender-te, de aceitar-te, de tolerar-te, de ouvir-te, eu não tenho condições de dar nada. Estou me enganando. Volto para casa, fico vendo Netflix. Né? O amor começa aqui. Começa conosco. Qual que é o seu próximo mais próximo? Meu aqui no caso, depois de mim, que sou meu próximo. Ô Geraldo, se eu não der atenção pro Geraldo, eu vou dar atenção a quem? Pro sujeito que eu nunca vi na minha vida e vai entrar aqui para tomar paz, eu estou me enganando. O Geraldo é meu próximo. A senhora é minha próxima. O senhor é meu próximo. Se eu não souber as dores que vai no seu coração, por que o senhor está triste hoje? O que eu estou fazendo aqui? Esperando um outro triste bater na porta para me acordar? Estou me enganando, gente. Acorda. Amor começa conosco. E ele é uma flor que prolifera e dá frutos. E depois de nós vamos dar para os outros. E aí o nosso amor vai e nós entendemos o nosso próximo. Mesmo que nós não entendemos, nós aceitamos. Mesmo que nós não aceitamos, nós ouvimos. É o fruto do amor. E depois a casa começa a encher. Porque nós começamos a trazer isso para o próximo. Né? Eu me lembro que uma das passagens do Divaldo que me interessou, ele disse que ele pediu para Joana pedir para Francisco de Assis se Francisco de Assis seria um dos espíritos protetores. E Joana diz: Divaldo, Francisco aceita, mas ele diz que tem uma condição, que na mansão do caminho nunca falte um prato de comida para quem bate aqui. E se faltar, que não falte um sorriso. E o Divaldo diz: e nós, graças a Deus, na mansão do caminho nunca faltou os dois. Né? Então nós estamos aqui, o nosso centro, o nosso trabalho que começa conosco, que ele vai se estendendo de muitas maneiras, através do trabalho que a gente pode fazer de passe, através do trabalho que a gente pode fazer de desobsessão, através do trabalho de escutar os outros, enfim, as visitas, tem muitas formas. Essa é a primeira asa, porque veja, o que disse o Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Segundo, instruir-vos. Porque sem instrução, nosso amor às vezes perde em eficácia. Nós precisamos de instrução, precisamos de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos desse conhecimento. Né?
Nós precisamos abrir a oportunidade das pessoas terem conhecimento. Pelo conhecimento, elas vão se renovar. Boa vontade é bom, mas o conhecimento é importante. Eu tenho muita boa vontade. Eu gostaria de pegar um A380 e voar daqui até Paris, mas eu enfio todo mundo ali em Cocoabit mais rapidinho. Conhecimento eu não tenho nenhum, só tenho boa vontade. Então veja, boa vontade é bom, mas boa vontade com conhecimento nos leva mais longe. Então nós precisamos, é imperioso que a gente adquira conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a casa espírita é responsável em prover conhecimento para as pessoas, através do curso. A história que eu contei de Estevão é muito interessante, porque ela forma um ciclo. Ele chega caído, ele chega sofrendo, e depois disso ele é socorrido, ele é amparado, ele compreende a grandeza do local que ele está e ele passa a ajudar. Assim somos nós na casa espírita. A gente chega aqui pedindo, a gente chega quebrado. De várias maneiras nós somos ajudados. E depois de ajudados, a gente fala, puxa vida, nossa, que maravilha, como eu estou bem. E os espíritos falam, olha, não volta a errar, para que coisa pior não está acontecendo. Não, pelo amor de Deus, deixa eu vingar aqui. Tem uma porta para me abrir? Tem porta para se abrir. Tem porta para abrir, tem passe para dar, chão para limpar, café para fazer, caravana para ir, tem aula para dar, palestra para falar. Tem tudo, você tem tudo. Aqui é a casa do Cristo. Você tem amor, chegou no lugar certo. Seja bem-vindo. Então, meus amigos, o nosso compromisso, como está escrito aqui, não inventei nada, foi a Delane que inventou aí na noite de hoje, quando ela veio. Está aqui, eu vou usar até 2 óculos para não perder. Olha só, está aqui, olha. E não foi combinado, não combinamos nada, não, né, Delane? Não. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ponto final. Não vou nem ler mais, porque é covardia, gente. Eu entrei no Espiritismo por causa de uma tia minha, uma mulher de um amor, de uma dedicação, uma mãe que perdeu um filho. Que na época tinha a mesma idade que eu tinha nessa época, 12, 13 anos, perdi meu primo. E realmente, uma mãe que perde um filho é uma coisa... Não consigo imaginar padecimento tão grande. Enfim, essa minha tia é muito querida, que me visita ali do plano espiritual, que eu vi que ela ficou irradiante quando ela conheceu o Espiritismo, que ela vivia sombria e chorando. De repente ela passou a viver bem feliz. Falei, nossa, ou a tia está fumando alguma coisa diferente. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, meu filho, eu gostava muito dela, era uma senhora muito simples, Dona Virgínia. Ah, eu fui no Espiritismo, me encontrei, é lá que eu encontrei a vida, encontrei o meu filho que eu perdi, está lá, ó, lê esse livro, ela me deu, me lembro até hoje, chamado Jovens no Além. Eu li, eu falei, não, peraí, isso aqui chegou, fechou, acabou, é Espiritismo, não tem o que pensar. Por isso que às vezes a gente também não pode tentar, não, eu vou te convencer, não, para cada um tem um momento, para cada um teve um momento para Gesiel, teve um momento para Paulo, teve um momento para nós. Essa minha aqui, ela me contava uma história na simplicidade dela, mas na verdade era uma história de Humberto de Campos Espírito. Diz que um indivíduo que frequentava o Espiritismo, ele era muito ligado à casa espírita, mas ele ia lá naquele sentido de pá, se ouve palestra, sabe como é que é? Só. O sujeito que vai lá mais para receber do que doar, mas ele se achava espírita, todo domingo, no centro, todo domingo, ele morre, e ele se vê um tanto quanto, assim, surpreso quando ele chega no céu e é recebido numa sala ampla por uma figura venerando, que o chama, Antônio, vem cá, meu filho, nossa, quem é você? Ele fala, sou São Pedro, meu filho, estou recebendo, você desencarnou. Ah, São Pedro, desencarnei. Mas São Pedro, sou espírita, hein? Ah, claro, meu filho, os espíritos são bem-vindos aqui, é claro. Meu filho, dá um minutinho só, porque depois de 2000 anos com essa miopia, está difícil eu olhar os nominhos aqui no computador, que é notepad, que é iPad. Qual que é o seu nome? É Antônio de tal. Antônio, estou procurando aqui. Fica um minutinho aí que nós já vamos achar para onde é que você vai. Falo, nossa, São Pedro, lugar bonito, cheio de porta, né? Fala, fica aí dando uma olhadinha, vamos descobrir para onde é que você vai. Ele vai olhando, como um bom mineiro que era, vai daqui, vai de lá. Aí ele ouve uma porta ali, silêncio ali. Fala,
está vendo, ele não enxerga, né? Vamos dar uma abridinha na porta, dá uma abridinha na porta. Ele olha assim, uma quantidade enorme a perder de vista, assim, as pessoas adormecidas. Silêncio, sono profundo, escares, rostos de sofrimento, mas todos dormiam. Fechou a porta. Falou, nossa, São Pedro, tem, viu aí no iPad? Eu, não, meu filho, calma que eu estou com um modo de pouca energia aqui na bateria, mas já, Pedro. Nossa, São Pedro, que terrível aquele povo ali daquela sala, né? Falou, meu filho, aquele povo ali é os materialistas, meu filho. Não acreditava em nada. Nossa, morreu, ó, estão lá dormindo. Acho que acabou, estão dormindo, vamos ter que reencarnar ele para ver se aprende alguma coisa. Nossa, São Pedro, ainda bem que sou espírita, né? Louvado Allan Kardec, procura. Calma, meu filho, que já tô fazendo um download aqui, uma atualização, já vamos achar, vai andando. Ele vai, uma outra porta, uma gritaria enorme, um baldéu, uma bagunça, um tropel, ele abre a porta. Nossa, quase cai para trás. A figura enorme do diabo, todo de vermelho, com chifre, chicote, forcado, fogo, enxofre e tudo mais que tem direito. E o povo correndo, desesperado, lamurioso, ele já fecha logo a porta, aquele cheiro de enxofre, aquela caloria. Fala, nossa, São Pedro, não sabia que tem inferno. Pois é, meu filho, inferno não tem, na verdade, né? Isso tudo é que o povo acredita que tem, acha que tem. Então, quando vem aqui e tem a consciência culpada, ele acha que é isso que vai encontrar. Então, ele simplesmente encontrou o que ele criou. Normalmente, aqueles que acreditavam em ser inferno estão encontrando o que pensaram a vida inteira. Ai, São Pedro, nossa, ainda bem que eu sou espírita, né? Já apareceu na minha aí? Não, meu filho, não apareceu, não. Dá uma voltinha aí que já está terminando o download, a gente vai ver já. Aí ele vai. Uma outra sala, para lá, escuta, nossa, choradeira, gente do céu, o povo chora. Nossa, que coisa. Aí abre a porta e um grupo enorme de pessoas chorando. Fala, nossa, mas meu Deus do céu. Procurou capeta, não viu o diabo. Procurou monstro, não viu o monstro. E o povo chorava. Pranto de todos os tipos, comovidos, compungidos, lágrimas escorrendo no rosto, desespero, comoção. Ele fecha a porta e fala, nossa, São Pedro, essa foi dura, hein? Que coisa, eu não vi nada de mal, o povo chorando. Quem está naquela sala? Pois é, meu filho, ali estão os espíritas. Os espíritas? É, meu filho. Por que estão chorando? Chorando com gente que não volta mais. São Pedro, pelo amor de Deus, se lá estão os espíritas, para quem foi construído um mundo melhor? Meu filho, um lugar melhor está reservado para os cristãos. Muito obrigado.